Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje é uma prévia da lição de número 4. Lembrando que desde a primeira lição até a terceira e hoje completando a 4, ou a quarta lição, com toda a propriedade, a pauta foi a transculturalidade das missões, ou missões transculturais com toda a propriedade. Lição de número 3, inclusive, nós falamos sobre a missão transcultural no Antigo Testamento, e diga-se passagem, fez com que fosse visto aqui com toda a evidência o papel de Deus desde o Antigo Testamento, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. No Antigo, Deus usa os profetas, a lei, com toda a propriedade para tipificar aquele que haveria de se manifestar no Novo Testamento, que seria o Cristo com toda a propriedade. E é claro, no Novo Testamento as missões elas ganham uma tonalidade um pouco mais evidente, porque agora, não como no Antigo Testamento, que as profecias eram veiculadas aos canais de forma esporádica e eles, inspirados, faziam a vontade do Senhor e não deixavam de ser missão, claro. Só que no Novo Testamento nós temos essa inspiração conosco praticamente o tempo todo, porque foi derramado sobre a igreja conforme Atos 1:8 e conforme a promessa joélmica também do capítulo 2, versículo 28, né? Pois é, temos uma ajuda sobrenatural para dar seguimento e continuidade às missões nos tempos atuais. Aliás, para ser mais exato, desde a manifestação do Cristo com toda a propriedade até o presente momento. Lembrando que Cristo é o nosso modelo de missionário número 1. Pois é. Bom, e aí chegando aqui na quarta lição, a transculturalidade continua evidente, porque o título da mesma é Missão Transcultural no Novo Testamento. E, diga-se passagem, é uma lição muito boa. As pautas colocadas aqui merecem realmente a nossa atenção. Prometo ser sucinto, prometo ser breve, e por conta disso eu já quero agradecer aqui a Deus pela rica oportunidade que Ele me concede, claro, de uso fazer da sua palavra e através das lições trazer aqui ensinamentos pautados e baseados na sua palavra, claro, com a ajuda do autor que nos disponibilizou esse material. Pois é, a nossa missão continua ainda com toda a propriedade, sendo o ide e pregai com toda a propriedade, com toda a evidência. Pois é. Então, queridos, bom, agradecendo a Deus, agradeço também aos meus líderes aí à frente da IBD Adelve, agradeço também ao pastor presidente do nosso ministério, agradeço a vocês, professores e professoras, amigos que nos acompanham aqui no canal com toda a propriedade. Eu costumo dizer até, vocês já sabem, né? A companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, por favor, não se limite, pegue esse dedo abençoado, já deixa um like. Gostou? Deixa um like, ok? Está sendo edificado? Deixa um like. Deus está falando contigo, está sendo edificado aí e, claro, está aprendendo? Então deixa um like. Falou? Pois é, a companhia de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é o like. Não é inscrito? Se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia. Então já chama a família, senta no sofá, prepara a pipoca e vamos de lição. Pois é, lição de hoje, lição de número 4. O título já foi dito aí com toda a propriedade. Missões transculturais no Novo Testamento é o título da mesma. Pois é, o nosso textual está pautado aqui em João 3,16. Quem é que não conhece esse versículo, né? Pelo amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que versículo interessante, né? E bonito com toda a propriedade. Porque é uma declaração aonde João redige com toda a força, dizendo que Deus amou o mundo. E ele declara de tal maneira, essa tal maneira é indescritível. E pelo fato de ser indescritível, percebe-se então o fato dele enviar seu filho. Lembrando que esse capítulo 3, versículo 16, ele apenas confirma, ele apenas corrobora com toda a propriedade com Gênesis 3,15, quando a humanidade caída em Adão, perdida em Adão, agora vivendo sobre a mancha do pecado por causa de Adão, ali Deus faz uma promessa profética dizendo
que da semente da mulher haveria de nascer um, e este pisaria a cabeça da serpente, embora ela lhe mordesse o calcanhar. Mas independente disso, vê-se ali então Deus fazendo uma promessa profética. E aqui João registra dizendo que esse Deus que fez essa promessa profética amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, Filho único, né? Com toda a propriedade. Pois é, e todo aquele que nele crer será salvo. Está escrito. Esse é o texto-alvo da nossa lição. Bom, em seguida o autor coloca para a gente aí então a sua verdade prática. Na sua verdade prática, que me chamou bastante a atenção, ele diz que a natureza missionária de Deus, olha que coisa interessante, né? A natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho, tá, um missionário, e da igreja, tá, a sucessora sublime, tá, dessa sublime tarefa. Olha que coisa. Olha o que ele diz aqui: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único filho um missionário. E, é claro, também colocar sobre a responsabilidade da igreja essa pauta. Nós colocamos até um assunto aqui que vai abranger com toda a propriedade, uma pequena prévia que vai ser boa. Pode ter certeza, você pode usar com toda a evidência. Colocamos aí, tá, o foco que a gente vai ver logo de início aqui nessa lição é sobre a natureza missionária de Deus. Isso aqui a gente já viu no Antigo Testamento, já viu na lição anterior, já vimos desde a primeira lição até a presente lição, a gente vai continuar vendo a natureza missionária de Deus, tá? Vista, perceba isso, vista essa natureza no Antigo Pacto, sob o que, pastor? Sobre a égide da lei e dos profetas. Como assim? A natureza missionária de Deus se revela na lei e se revela no papel dos profetas com toda a evidência. A gente vê isso literalmente na Bíblia. Então, vista no Antigo Pacto sobre a égide da lei e dos profetas, revelando o que, pastor? Sua real vontade. Olha que coisa tremenda. Através da lei e através dos profetas, Deus revela a sua real vontade. E qual é a real vontade de Deus, então, pastor? Mostrar ao mundo através de um povo seleto. Agora o foco muda, tá? Porque eu falei da lei e falei dos profetas, mas Deus tem um foco agora voltado para uma nação, que é a nação israelita, tá? Mostrar ao mundo através de um povo seleto, Israel, sua soberania. Deus queria isso, sim. Deus queria que Israel representasse literalmente através do mundo nos quatro cantos da terra com toda a propriedade, mostrando sua soberania e trazendo o povo para adorá-lo com toda a evidência. Pois é, então, no Antigo Pacto a gente vê essa natureza missionária. Sim, a gente já viu e a gente volta até a falar, Israel fracassou. No fracasso deles, por incrível que pareça, inclusive aqui a gente até aproveita, já que estamos falando de Israel, para tecermos aqui nossas orações por eles. Estão precisando piamente, do socorro de Deus. A gente ora até por aqueles que também estão sendo feitos prisioneiros. Misericórdia, né? Então é um momento tenso que a gente está vivendo, mas a gente continua orando, né? Vamos lá, então voltando para cá, no fracasso deles, um novo povo. Foco aqui é a natureza missionária de Deus revelando isso para a gente. Então vamos lá. No fracasso deles, um novo povo é selecionado. Olha que coisa, né? No fracasso desse papel de serem representantes missionários de Deus através do mundo, no fracasso deles, Deus elege um novo povo. Ou seja, um novo povo é selecionado. E permitam-me dizer, eu posso dizer com toda a propriedade que isso aqui já estava no coração de Deus, porque Deus é onisciente.
tá? Ele conhece passado, presente e futuro. Nada foge do seu golpe de vista, nada se oculta da sua onisciência. Então, automaticamente, posso dizer que isso aqui já estava no coração de Deus. Por que, pastor? Eu volto a dizer, Deus queria que Israel representasse nos quatro cantos da terra. Qual o motivo disso? Trazer esse povo para literalmente reconhecer a soberania de Deus e dar glórias ao nome dele com toda a propriedade. Então, o objetivo de Deus está sendo visto aqui com toda a propriedade em alcançá-los. De um jeito ou de outro, Deus queria e quer alcançar o mundo todo. Pois é, se assim não fosse, João não redigia o que é textual da lição, o que é Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba, se isso não fosse verídico, então essa passagem bíblica não estaria na Bíblia. Pois é, essa natureza missionária de Deus, senhoras e senhores, é trazida e vista no Cristo. O autor coloca na sua verdade prática dizendo que esse Deus missionário, ele fez do seu único filho um missionário, com toda a propriedade. E através desse seu único filho, a quem ele fez missionário, ele transformou a igreja também numa igreja missionária. Cristo traz isso para a gente. E quando ele traz isso para a gente, é a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso é extraordinário. Essa natureza trazida e vista no Cristo com propriedade, através dos seus atos, das suas ações, tá? Lembrando que tais atos e ações, para mim, só corrobora com a veracidade. Aí você me pergunta, veracidade de que, pastor? Da natureza de Deus com toda a propriedade. Que natureza? A natureza missionária. Veja mais, entenda isso. Por que essa lição é importante e por que essas pautas aqui elas estão sendo importantes? Vamos lá, hoje, eu ainda estou falando da natureza missionária de Deus, desde o seu surgimento até os dias atuais, tá? Essa natureza missionária de Deus, que se revela lá em Gênesis 3,15, pauta toda a Bíblia Sagrada em seu contexto até o livro de Apocalipse. Pois é, essa natureza missionária de Deus, tá? Ela foi trazida pelo Cristo, ela foi inserida na igreja, ela foi colocada na igreja pelo amor de Deus. E quando a gente vê essa natureza divina trazida pelo Cristo, embasada pelo Espírito Santo, movimentando a igreja, perceba isso, isto é uma revelação literal de que a Bíblia assegura o papel do missionário com toda a evidência. Bom, através dessa natureza e através da Bíblia, da Santa Escritura, o que nós descobrimos? Descobrimos um ID registrado por Marcos, onde Jesus dá uma ordem imperativa. Descobrimos que Deus amou o mundo, uma declaração de João falando sobre o amor de Deus em relação ao mundo todo. Descobrimos um ide fazer discípulos registrado por São Mateus como pauta missionária. Logo eu aprendo que dentro dos 4 evangelhos nós temos a pauta principal, que é ide e pregai, ordem de Cristo. Cristo vem anunciando o seu reino. Cristo é literalmente mostrado como o caminho, como a verdade, como a vida. Pois é, isso a gente vê dentro dos evangelhos. Ele é visto literalmente como pão vivo que desce do céu, ele é visto como água viva, ele é visto literalmente
como salvação, como libertação, e isso são pautas que estão inseridas na sua palavra e fazem parte literalmente, tá, dessa natureza divina colocada sobre a igreja. Isso é muito importante, ok? Pois bem, bom, são prévias contextuais, o que eu acabei de dizer, são prévias contextuais que definem a tarefa missionária da igreja. Pastor, que foi? O que define a tarefa missionária da igreja? Vamos lá. Jesus disse, ide e pregai. João declarou que Deus amou o mundo. E dentro dessa afirmação, escrito está que aquele que nele crê será o quê? Salvo. Olha que coisa tremenda, né? Então, isso aqui só corrobora com toda a propriedade, senhoras e senhores, que eu acabei de dizer, a natureza missionária está aí, né, se tornando uma tarefa para a igreja. Vamos lá, continuando aqui. Bom, assim como Deus enviou o seu Filho, veja bem, eu já praticamente saí da verdade prática, estou agora na leitura diária, tá? Eu estou fazendo aqui uma prévia dentro dos assuntos para embasar o conteúdo da lição. Então vamos lá. Bom, assim como enviou o seu Filho para uma grande tarefa, que grande tarefa é essa? Eu volto a perguntar e afirmo, tarefa missionária, pois é, tá? O real motivo, tá? Olha só, o real motivo deste plano, para ser mais exato. Como assim plano? Calma, você está falando de natureza, agora você entrou em plano? Calma aí, segura aí. Tá? O plano da salvação é algo que realmente merece a nossa atenção. Eu não posso falar da natureza de Deus missionária sem não falar do plano da salvação. Lembrando que o plano da salvação começa muito antes, literalmente, até mesmo dos seres humanos serem colocados sobre a terra. Ah, que isso, pastor? Fala sério. Ué, quando você abre a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo aos Efésios, o que você lê? Logo no capítulo 1, versículos 4 a 6. Que antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Pois é, está escrito. Tá? Eu não preciso nem mudar, está na Bíblia. Pois é. Bom, então vamos lá. Assim como enviou seu Filho, tá, para uma grande tarefa missionária, o real motivo desde o plano, ou melhor, deste plano, era a dimensão universal em todo o globo. Olha que coisa tremenda. Qual é a visão missionária, tá, trazida e revelada na natureza missionária de Deus, literalmente? Bom, eu olho para o versículo texto e eu descubro que a natureza missionária de Deus está envolvida nos quatro cantos da terra, engloba o mundo todo. E automaticamente, quando Jesus diz, ide por todo o mundo, a tarefa missionária engloba o mundo todo, ok? Ou engloba toda a dimensão terrestre em todo o globo chamado Terra. Vamos lá. Por esta razão, senhoras e senhores, por esta razão, vê-se, nota-se, apercebe-se que o próprio Jesus agora, tá, é quem está estabelecendo uma grande comissão. E essa grande comissão a gente vê lá, volto a citar, Lucas 1, Lucas capítulo 16, versículo 15, né? Com toda a propriedade. Lembrando que lá em Mateus também 28, 19, registra-se a mesma ordem, ok? Então isso aqui é tremendo, tá? Ou seja, essa grande comissão, ela foi enviada por Jesus e está inserida dentro da vontade de Deus. Por quê? Para dar continuidade. Eu disse que para dar continuidade. Aí você pergunta, dar continuidade ao que, pastor? Vamos lá, eu te respondo. Dar continuidade ao que ele começou. Quem começou o que, pastor? Vamos lá. Bom, volta para a verdade prática. O que o autor está dizendo? Que o Deus missionário, ele escolheu, ele elegeu, ele comissionou seu próprio filho. Então, o seu próprio filho agora,
que é o nosso modelo missionário número 1, com toda a propriedade, está comissionando a igreja, dando à igreja poder e autoridade, pois é, dando à igreja também essa liberdade, condicionando a igreja com essa visão missionária para dar continuidade ao que ele começou. Pelo amor de Deus, sob a vontade de Deus. Lembrando que Jesus o tempo todo pautava a vontade de Deus. Então, automaticamente, quando eu cumpro a tarefa missionária, eu estou inserido na vontade de Deus. Isso é extraordinário. Lindo demais isso aqui. Meu Deus do céu. Assim eu posso dar continuidade, ainda dentro dessa leitura diária. Assim também chamada de obra de, vamos lá, assim também chamada de a obra missionária do Cristo. Calma aí, eu tenho que dar continuidade à obra que ele começou, e a obra que ele começou é chamada de obra missionária com toda propriedade. Sim, o fato dessa obra missionária era todos tomarem conhecimento de um amor incondicional. Que eu disse? O objetivo dessa tarefa missionária delegada pelo Cristo agora à igreja era levar literalmente esse amor de Deus que amou o mundo de tal maneira, embasado no ide com toda a propriedade, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, enfim, a fim de que todos tomassem conhecimento desse amor incondicional de Deus, tá? Disposto a libertá-los, literalmente, das cadeias pecaminosas do mundo. Qual é a intenção dessa pauta missionária literalmente veiculada ao Cristo? Levar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Ainda vou falar sobre isso. Pois é, Isaías 61 está aqui, a nossa leitura diária. Leitura bíblica, perdão. Vamos lá. Dispostos a libertá-los das cadeias pecaminosas do mundo. Sim, essa era a verdadeira liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim sendo, senhoras e senhores, o que enriquece mais ainda o teor desta lição, tá? Era o muro da separação, tá? Sendo derrubado. Como assim o muro da separação sendo derrubado? A gente vê isso na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, quando ele fala sobre o poder do Evangelho alcançando tanto a gregos, judeus e gentios. Literalmente, principalmente os gentios que desconheciam o fato misericordioso do amor de Deus, mas através da mensagem do Evangelho passaram a conhecer a dimensão desse amor profundo que vem de Deus e que não faz acepção de pessoas. Isso aqui é muito importante a gente frisar. Como assim não faz acepção de pessoas? Deixa eu segurar um pouquinho, eu ainda vou falar sobre isso. Pois bem, assim sendo, o muro da separação seria derrubado. O Evangelho, meu Deus do céu, o Evangelho do Deus missionário, as boas novas, senhoras e senhores, seria para judeus, para gregos e para gentios em todo o mundo. Por causa de quem? Por causa do Cristo, por meio do Cristo e da Igreja do Cristo. A prova disso é quando a gente vê um Paulo se lançando em terras que sequer ouviram falar de Jesus, para falar de Jesus, e ainda fundando igreja, estabelecendo igrejas. Isso apenas autentica literalmente esse papel missionário, essa tarefa missionária, deixada, delegada pelo Cristo
para a igreja. Pois é, assim a vontade de Deus, senhoras e senhores, se conclui em alcançar e salvar, tá, os crentes em sua palavra. Quando eu digo alcançar e salvar os crentes em sua palavra, é aqueles que se dispuseram, né, a aceitar a palavra, a acreditar na palavra, como a gente volta ao texto áureo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele crê, por meio de quê? Por meio da pregação, por meio da palavra pregada, anunciada, proclamada, aceitou, é salvo. Aceitou a palavra, deixou a palavra entrar, fazer o efeito, pois é salvo. Pois é. Então, automaticamente, a gente fecha aqui as pautas, né, do texto, da verdade prática e da leitura diária. E vamos ser bem sucinto numa apresentação também aqui sobre a leitura bíblica em classe. Eu disse que eu iria voltar a falar, né? Então, Isaías, capítulo 61, tá? Versículos de 1 a 2, e depois vai para Lucas também no capítulo 4, perceba, tá, que essas duas leituras aqui são muito importantes. Na verdade, até agora, eu diria que 60% a 70% do que eu acabei de citar estão inseridos literalmente aqui dentro dessa leitura. E até porque o conteúdo da lição vai estar embasado também aqui dentro. Veja, o que a gente lê? A gente lê dentro dessa leitura bíblica com toda a propriedade, tá, a missão literalmente sendo mostrada sobre o Cristo. Então vamos lá, Isaías 61, 2, de 1 a 2, revela essa missão sobre o Cristo, porque ele declara dizendo que foi ungido para isso, né? Então a missão revelada sobre o Cristo seria restaurar, pega isso aqui, os contritos de coração, proclamar liberdade, abrir as prisões dos presos, anunciar o ano aceitável do Senhor, isso é muito importante, alertar sobre o dia da vingança de Deus e consolar todos os tristes. Quais são as pautas da missão do Cristo? Reveladas aqui sobre, né, a pessoa do profeta Isaías, traz para a gente aqui essas, né, apresentações clássicas, que é bonito de ler, né? Fala sério, é muito bonito, o versículo é extraordinário. Bom, todas essas apresentações aqui, aí a gente pula para Lucas no capítulo 4, e como tal, São Lucas no capítulo 4, senhoras e senhores, registra essa manifestação profética em seu relato literal. Amém? Pois é, então aqui, né, a gente fecha literalmente, tá, o assunto abordado dentro do texto, dentro da verdade prática, dentro da leitura diária e dentro da leitura bíblica em classe. Ok? Bom, mas aí, saindo desses pontos, a gente tem aquele plano de aula e eu volto a falar dele daqui a pouco. Bom, queridos, voltando, como eu disse para vocês, bom, nós temos então um plano de aula aqui na nossa lição, onde o autor, com toda a propriedade, ele coloca para a gente alguns pontos aqui, pontos digo eu, na verdade, por observar o que ele redige, né? Pois é, o primeiro ponto, na verdade, que a gente acaba descobrindo aqui, principalmente dentro da sua introdução do plano, claro, tá? Ele diz que a lição apresenta, ou a presente lição, tá, apresenta Jesus como o primeiro missionário enviado diretamente por Deus. Olha que coisa, né? Olha o que ele coloca pra gente aqui, né? A lição apresenta Jesus como o primeiro missionário enviado por Deus, digo, literalmente. Pois é, isso aqui a gente vê com muita propriedade na lição e a gente acaba absorvendo isso aqui porque é uma verdade incontestável, né?
E ele coloca mais ainda. Bom, por conta de seu excelente e glorioso ministério, por conta de seu excelente e glorioso ministério, uma referência ao Cristo, óbvio, claro, foi sucedido pelos apóstolos. Sim, Jesus delega isso em Lucas 16:15. Isso é para os apóstolos, com toda a propriedade. Ok? Sendo que dentro dessa pauta apostólica se insere todos os discípulos do Senhor. Obviamente, isso aqui alcança a igreja com toda a propriedade, uma vez que a fala do Cristo diz que eles deveriam levar a sua palavra ao mundo todo. Pois é, fazer discípulos e batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obviamente, estamos inseridos também dentro dessa obra com toda propriedade. Isso é muito interessante. Bom, então, por conta do seu excelente, olha que coisa linda, né? O trabalho de Jesus foi extraordinário, foi excepcional, com toda evidência. Sim, excelente e glorioso ministério, ele foi sucedido pelos apóstolos. Como já vimos aqui, né? Os apóstolos deram continuidade e a igreja continua dando continuidade ao que Cristo começou. Ok? Que está pautado no centro da vontade de Deus, isso a gente não pode esquecer. E, consequentemente, pela igreja, como já disse. Logo, a pauta passou, tá, a ser também nossa responsabilidade. Quando eu digo logo a pauta passou a ser também nossa responsabilidade, me embasando no que o autor diz nessa sua prévia, então automaticamente é o que realmente a gente vê. Quando ele diz ide, quando ele diz fazei, então percebe-se que isso está inserido também em responsabilizar a igreja para essa missão. Tá? Então faz parte sim de responsabilidade da igreja. E qual é a responsabilidade da igreja? Já disse, digo e repito, dar continuidade à obra missionária de Jesus. Ok? Moral disso tudo aqui. Bom, eu não vou nem citar aqui os objetivos, porque eu quero ganhar tempo, né? Temos 3 objetivos aqui muito bons, eu já dei uma olhada, não há necessidade de frisá-los, porque a gente vai falar da lição com toda a propriedade. Mas eu coloquei aqui, moral. O caráter missionário é central no cristianismo. Sim. Por que eu coloquei isso aqui? Porque ele coloca para a gente. Então eu trago para cá, né? Quando ele diz que o caráter missionário é central, é o centro, né? Tem como pauta uma atenção principal. Isso aqui me faz lembrar de algo que uma vez eu vi, e isso me entristeceu muito, né? Eu vi lá o quadro de avisos da igreja e estava lá oração tal, consagração tal, horário do culto tal, culto de jovem, culto de não sei quem, babá. Tinha uma relação de tarefas e a última delas era missões, evangelismo. Eu fiquei muito triste com aquilo. Por quê? Eu sei que é fato, a gente precisa colocar, né, como uma prioridade o ensinamento, sim. Até porque se não houver um ensinamento, como é que você vai colocar em campo pessoas despreparadas? Sim. Então eu acredito, até porque Jesus coloca isso com toda a propriedade, fazer discípulos, batizando-os e ensinando, né? Ensinando e batizando. Então perceba, dentro dessa linha divisada apresentada pelo Cristo, o ensino é muito importante, tá? Mas eu não posso pegar algo que é delegado como uma missão imperativa e colocar lá em último. Não, não. Missão tem prioridade. Eu não vou ter a quem ensinar se eu não priorizar as missões. Eu não vou ter a quem batizar se eu não priorizar as missões. Lembrando que quando eu faço missões, eu levo o ensinamento. Quando eu faço missões, eu levo a palavra. Quando eu faço missões, eu levo o Cristo. Quando eu faço missões, eu estou literalmente ensinando as pessoas. Então, missão é importante. Missão faz parte do ensino.
missão faz parte do preparo, missão faz parte do condicionamento, missão faz parte do resgate, missão faz parte literalmente em todas as áreas. O restante vem depois, ok? Bom, mas isso foi o que eu vi, tá? Talvez você esteja, né, vendo, ou quem sabe colocando dessa forma. Porque é muito fácil, né, eu chegar em cima de um púlpito e falar, gente, eu vou fazer, e eu não faço nada. Então eu estou sendo o quê? Eu estou sendo um hipócrita, né? Eu estou sendo falso. Eu não posso ser assim, né? Se eu digo que eu faço, eu tenho que ir lá fazer. Se eu digo que vou fazer, vá lá e faz. Não diga que não vai fazer e não faça não, porque o negócio fica feio, tá? Então, precisamos nos conscientizar disso, tá bom? Então, a moral aqui é, literalmente, tá? O caráter missionário é o centro do cristianismo. Tem que estar no meio, querido. A tarefa principal aqui é missão, pelo amor de Deus. Bom, vê-se nos evangelhos que o caráter missionário é central no cristianismo, vê-se isso nos evangelhos, vê-se isso no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, vê-se isso com toda a propriedade nas epístolas, tá? Dos apóstolos com toda a propriedade. Por quê? E até no livro de Apocalipse a gente vai ver. Sim, lá no tópico de número 3, a gente vai fazer um pouco de uma alusão, né? Vai comentar um pouco sobre essa questão, tá? Dos evangelhos, das cartas. Pois é, mostrando que o tema central do Novo Testamento centraliza-se em missões, literalmente. Por isso o título, né? Missões, tá? Transcultural no Novo Testamento. Pauta principal é o quê? A gente vai ver isso com muita calma. Lembrando que missões na Bíblia começam em Gênesis e terminam em Apocalipse. Mas o Novo Testamento tem uma pauta muito forte sobre missões e a gente vai fazer essa abordagem literalmente. Vamos lá, continuando aqui. Bom, uau, tem que dar uma respirada, né? Vamos lá. Bom, Jesus foi o primeiro missionário. Jesus, ele foi o primeiro missionário. A gente viu isso aqui, né? O autor colocou aqui no seu plano de aula, na sua introdução, dizendo que Deus fez, né, de Jesus o primeiro missionário com toda a propriedade. Então Jesus, ele foi o primeiro missionário, literalmente. Como assim? Ele foi enviado por Deus. Pastor, mas os profetas no Antigo Testamento também não foram? Sim, foram. Fizeram missões? Fizeram. Fizeram a vontade de Deus? Fizeram. Então Jesus não é o primeiro, não. Jesus é o primeiro missionário. Por que Jesus é o primeiro missionário? Porque ali nós temos um Israel falando para a nação israelita, norte, sul e para algumas nações, sobre vontade de Deus, sim, até advertências e juízos de Deus. Temos até um modelo que é Jonas. Jonas literalmente pode se enquadrar aqui como o profeta missionário do Senhor, mas eu estou falando literalmente de um missionário que veio com uma obra específica diferente das dos profetas. Quem é que veio com uma obra específica? Jesus Cristo. Ele veio para morrer pela igreja, ele veio para se entregar pela igreja, ele veio para ser sacrifício pela igreja, ele veio para derramar o seu sangue, literalmente pela igreja, e veio fazer a vontade de Deus. Então, dentro desse sentido geral, Jesus, ele é o primeiro missionário enviado por Deus, literalmente. Não tem como questionar isso aqui. Ah, pelo amor de Deus. Bom, ele trouxe, quando enviado por Deus, ele trouxe o plano de resgate. Como assim? Pelo amor de Deus. Plano de resgate, volta lá no Éden, quem foi que caiu? Adão. O que aconteceu depois da queda? Um cisma, divisão, né? Ou seja, esse cisma, essa divisão, deixou o homem agora em estado pecaminoso, miserável, sujeito à morte. Pois é. E qual é o papel de Jesus? Eu volto para Gênesis 3,15, da semente da mulher. A pauta do resgate é revelada ali. Uau, meu Deus do céu! A pauta do resgate é revelada ali. Então, Jesus, ele trouxe o plano de resgate. E qual é a linha de ação de Jesus Cristo, pastor? Vamos lá.
A linha de ação de Jesus Cristo envolve os resgatados na obra. Uma vez resgatados, envolvidos, inseridos na obra, o desejo de fazer o mesmo é latente na vida de quem é resgatado. Ou seja, o resgatado, ele quer dar testemunho, ele quer falar, ele quer anunciar o que aconteceu com ele. Então, literalmente, somos envolvidos nesse plano de resgate trazido por Jesus. Isso é lindo demais. Meu Deus do céu, que é isso? Sua ação envolve os resgatados na obra. Torna-os, pega isso aqui, torna-os discípulos, depois enviados, e abrem continuidade à pregação. Coisa linda demais. Chama esses tais de pecadores, chama esses tais resgatados agora, envolvidos na obra, são vistos como pescadores de vidas, pescadores de almas, né? Almas são vidas, são pessoas, literalmente, então, com toda a propriedade, pescadores de vidas humanas. Ah, meu Deus, por esta razão, senhoras e senhores, entenda isso. Vê-se porque, tá? O Novo Testamento é 100% missionário. Isso é lindo. Vê-se literalmente porque o Novo Testamento é 100% missionário. Por quê, pastor? Vamos lá. 100% missionário, tá? Nos evangelhos, dois evangelhos, para ser mais exato, ao Apocalipse, né? Os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Teologicamente, a gente até entende que Mateus, Marcos, Lucas e João possuem uma visão comum, né? E João tem uma visão um pouco diferenciada. É claro que cada um desses evangelistas aqui escreve para uma massa, um tipo de pessoa. E o evangelho de João é escrito para a igreja, por isso que, né, o evangelho possui uma linguagem mais veiculada a uma visão mais sobrenatural, né? A gente já começa abrindo logo de início o capítulo 1, versículo de número 1, e percebe uma descrição impressionante. No princípio era o verbo, ou do grego logos, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ah, meu Deus do céu! Se quiser a prerrogativa grega, no princípio era o logos estava com Deus e o logos era Deus. Mas aí, se você quiser uma coisa mais comum, tipo Martinho Lutero, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E lá no versículo 14, a palavra se fez carne. Meu Deus do céu, isso é lindo demais, visão extraordinária, pelo amor de Deus. Então os evangelhos, né, pautam aqui com toda a propriedade, 100% Jesus Cristo, mas o Novo Testamento também envolve dos evangelhos, como disse aqui, até o livro de Apocalipse, essa pauta missionária. Lindo demais isso aqui. Bom, ver-se a mensagem de oportunidade, como assim? Dos evangelhos ao Apocalipse a gente vê mensagem de, vamos lá, oportunidade. Oportunidade de quê? De ser salvo, de ser resgatado, de ser liberto, de ser remido, inocentado, trazido de volta para o altar. Ah, meu Deus do céu! Mensagem de oportunidade, mensagem de salvação, salvação que figura literalmente o significado de livramento. Meu Deus do céu, lindo demais! Isso é extraordinário. Libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é forte demais. Restauração, pelo amor de Deus. A carta de Paulo aos crentes de Roma, né, aos romanos, com toda a propriedade, traz como
centro, né, esse teor de restauração. Literalmente, se fôssemos catalogar a carta de Paulo como o Evangelho segundo Paulo, o tema principal seria a restauração. Pois é, meu Deus do céu, restauração como fato central da vontade soberana de Deus. Então, quais são as mensagens principais aqui? Oportunidade, salvação, restauração com toda a propriedade, e libertação. Ok? Mas não para por aí não, tem muito mais coisa boa aqui dentro. Ok? Bom, e aí a gente acaba descobrindo que falamos na introdução juntamente com o plano, né? Pegamos o plano de aula do autor, mencionamos algumas pautas e entramos na introdução da lição literalmente, e agora a gente vai para o tópico de número 1. Vem comigo? Vamos embora! Bom, quando a gente chega aqui dentro do tópico de número 1 da lição, senhoras e senhores, né, eu tomei a liberdade de fazer aquela análise bem sucinta e rápida e veja o que a gente descobre, né? Bom, logo aqui dentro dessa apresentação, deixa eu só citar para vocês aqui os tópicos dessa lição. O primeiro deles vai falar sobre o Deus missionário revelado no Novo Testamento. Os pontos de abordagem aqui, a Bíblia mostra um Deus missionário. Número 2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. E 3, a igreja à luz dessa revelação. Bom, ao fazer aquela análise dentro dessas apresentações, eu tomei a liberdade de logo no ponto de número 1, né, destacar aqui algumas observações. Deus é visto como um Deus missionário. A gente já viu isso, já falou sobre isso. Foi pauta tanto da primeira lição até a presente lição, está sendo pauta e eu acredito que vai continuar sendo. Vamos lá. Bom, então Deus é visto como um Deus missionário, tá? Desde Gênesis até o livro de Apocalipse, diz o autor. Isso é uma verdade. Eu citei aqui Gênesis 3,15. Temos a primeira pauta missionária, que é uma mensagem profética, literalmente, sobre a manifestação do Cristo, visto como a semente da mulher no Gênesis. Coisa extraordinária, né? Isso até vale dizer que lá no Êxodo, Jesus é visto como o Cordeiro Pascual, tá? O sacrifício, literalmente, que vai ser, né, feito no Novo Testamento. Então, ele é visto como o Cordeiro Pascual dentro do livro de Êxodo. Dentro do livro de Número, ele é visto como a rocha ferida. Jesus seria literalmente ferido, né, por conta dos nossos pecados, da nossa culpa, com toda a propriedade. No livro de Levítico, ele é visto como o sumo sacerdote, né? Pois é, ele é aquele que intercede por nós com toda a propriedade. E no livro de Deuteronômio, ele é visto como o profeta que haveria de vir. Coisa tremenda isso aqui, né? Então, automaticamente, a gente já vê aqui essa pauta missionária, né, se revelando desde Gênesis até Deuteronômio. Se a gente fosse dar continuidade, por exemplo, o livro de Josué pauta alguma essência dessa visão missionária do Cristo? Sim, ele é visto como um comandante das tropas celestiais. Ele tem poder sobre os anjos. Tanto é que ele diz que se ele quisesse, ele rogaria ao Pai e Deus lhe enviaria mais de 12 legiões de anjos. Bom, não era necessário, mas ele mostra com toda a propriedade que ele tem poder sobre as hortes angelicais, mesmo estando em um corpo de carne na época. Pois é, quando a gente sai de Josué, entra no livro de Juízes, ele é visto como juiz de toda a terra. Vale a pauta de que a igreja vai passar por um julgamento prévio segundo as obras, mas no final ele vai se assentar literalmente como juiz para julgar a todas as nações de todos os tempos
tá? Que residiram sobre essa terra. Então, quem tem a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação, de libertação no presente momento, não descarte, segura, porque o momento de escapar do juízo final é agora. O momento de ser literalmente livre, né, do pecado e ter liberdade de entrar no céu é agora, ok? E daí por diante de Juízes vem Ruth, onde ele é visto como parente próximo, remidor, tá? Não merecíamos o resgate, mas mesmo assim, né, a mensagem de Deus, centrada já no Antigo Testamento, aonde colocava Israel como agente de misericórdia para com os estrangeiros, mostra-se com toda a propriedade que o Evangelho também seria difundido às nações gentias. E Deus queria que Israel fizesse isso, como já vimos, já falamos, já mencionamos. Israel não cumpriu essa regra, porém deixou os relatos bíblicos como uma prova cabal de que o propósito de Deus vai se cumprir de uma forma ou de outra. Eles não foram lá, não proclamaram, mas ao conservarem a Bíblia Sagrada, os relatos sagrados de Deus, fomos alcançados pela misericórdia de Deus e somos felizes por isso, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, de Gênesis a Apocalipse, Jesus é o tema central. Seria bom se pudesse continuar, né? Mas aí a lição vai ficar gigantesca. A gente para por aqui. Bom, aí para a gente fechar esse tópico aqui, eu coloquei aí uns pontinhos. 1, 2, tá? Nesses pontos 1 e 2, veja bem, e até 3, colocamos aí o seguinte. No primeiro, Deus é visto como Deus missionário. No segundo, tá? Olha só, o autor, tá? Segundo o autor, segundo o autor, a inspiração missionária emana, olha que coisa, segundo o autor da lição, e isso aqui não é porque eu estou dizendo segundo o autor, está na Bíblia. A inspiração missionária, ele usa a inspiração missionária, obviamente, mas se eu for falar do fator inspiração, está em tudo dentro da Bíblia, né? Os apóstolos escreveram inspirados, os profetas escreveram inspirados, ou seja, o livro bíblico é um livro inspirado. Então, obviamente, a pauta missionária acaba sendo uma inspiração de Deus, literalmente. E ele continua dizendo, né, a inspiração missionária emana, vem de Deus. Ah, meu Deus do céu! Jesus declara com toda a propriedade que essa inspiração missionária vem de Deus, quando diz, o Pai me enviou. Ah, lindo demais! E eu vos envio também. Olha que coisa linda, né? Jesus ele confirma essa inspiração dizendo, o Pai me enviou e eu vos envio também. Isso é lindo demais. Coisa linda demais. Bom, 3. No Antigo Pacto, aí a gente volta para o Antigo Pacto. Eu estou na pauta do autor, tá? No Antigo Pacto, Israel, que já vimos, ele volta a citar, Israel seria um instrumento usado por Deus, tá? Para que o mundo tomasse ciência, conhecimento de Deus de fato. Como já disse, houve uma falha deles aqui, né? Mas só o fato de conservarem a Bíblia, o plano vai se cumprir também. Ok? Vamos lá. Então, Israel falhou, mas a igreja foi escolhida e a palavra chegou até nós, não tem jeito. Então, de uma forma ou de outra, eles acabaram cumprindo o propósito de Deus. Então, vamos lá. Bom, a missão, então, senhoras e senhores, com essa falha, foi outorgada, ou melhor, foi transferida, né, para a igreja, tá? Volta a dizer aqui, como o Pai me enviou, eu vos envio. Jesus dizendo, lindo demais. A missão foi transferida para a igreja, pelo amor de Deus. No ponto de número 2, tá? No ponto de número 2, deixa eu só aqui ver, ele diz uma perspectiva missionária. Vamos lá. Bom, o Novo Testamento, né? O Novo Testamento nos dá uma base
Veja o que eu disse, o Novo Testamento nos dá uma base sólida. Para quê, pastor? Para, olha só, nos dá uma base sólida para desempenharmos o nosso trabalho dentro do campo missionário. Como é isso? Sim, nos dá uma base sólida para desempenharmos o nosso trabalho como agentes de missões nesta terra. Pois é. Para quê, pastor? Para cumprir o propósito missionário deixado por Cristo. Qual é o propósito missionário deixado por Cristo? Eu preciso frisar? Ide por todo mundo pregar o meu evangelho, né? Ide fazer discípulos batizando em nome do Pai. Eu preciso frisar que assim como o Pai o enviou, ele declara dizendo, eu vos envio a vós. É isso que está escrito aí. Ah, isso é lindo demais. Bom, isso a gente vê aqui, tá? Com toda a propriedade dentro do ponto de número 2. Bom, note ainda, para a gente fechar essa pauta do autor, se Deus fez de Cristo seu missionário, se Deus fez de Cristo seu missionário, a gente até viu, o autor colocou aqui na introdução do seu plano de aula, dizendo que Deus fez de Cristo seu primeiro missionário. Na verdade prática, ele também usa Deus missionário, colocando Jesus como missionário e logo em seguida colocando a igreja dentro do mesmo papel de função. Então, se Deus fez de Cristo seu missionário, tá? Não seria óbvio fazer o mesmo com a igreja? Claro que sim, seria. E foi, e fez, somos, pois é, canais, instrumentos, comissionados para fazermos a vontade de Deus. E Jesus nos fez missionários sim, com toda a propriedade. A gente vê isso aqui, está na Bíblia, né? No terceiro ponto, então, tá? Meu Deus do céu. Volta pra gente no Apocalipse. Vamos lá. Bom, na verdade, Jesus dá início à obra para mostrar como deveria ser realmente feita. Mostrou, ensinou e delegou. Hoje somos, tá? Literalmente responsáveis para dar continuidade. Nesse livro, o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas são citadas aqui, localizadas, tá? Na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3, devem ser vistas, diz ele, como igrejas missionárias. Aí sim, nesse sentido, o apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação, tá, dos homens. Deus se interessa? Se não se interessasse, não deixaria escrito que da semente da mulher nasceria um. Não deixaria escrito que ele amou o mundo de tal maneira. Não deixaria escrito, mesmo Jesus dizendo que assim como ele me enviou, eu vos envio. Pois é. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Então isso aqui não estaria escrito se o Senhor não tivesse amado. Ok? Então com muita propriedade a gente fecha o pacote, tá? Assim como Cristo deu início à obra, a gente precisa continuar cumprindo com a nossa missão. Amém? Meu Deus do céu. Vamos lá, senhoras e senhores, temos mais coisa boa ainda para apresentar para vocês aqui. Bom, deixa eu fechar aqui. Bom, então aqui no tópico de número 2 agora, saindo do tópico de número 1, a gente chega então no tópico de número 2. Bom, aqui no tópico de número 2, tá? Missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Perceba que ele coloca aqui, nos Evangelhos, ok? Nós temos aí Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Pautando aqui a essência do campo missionário. Ele começa dizendo, de acordo com o Evangelho, ou com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus
para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Eu falei até sobre isso, né? São os agentes missionários com toda a propriedade. Ok? Bom, então, de acordo com os evangelhos estão de acordo, independente de João possuir uma visão diferente, conforme a teologia chama de evangelhos sinópticos a Marcos, Lucas e Mateus, ou Mateus, Marcos e Lucas, dizendo que João tem uma visão diferente. Pois é, mas mesmo tendo uma visão diferente, não quer dizer que a pauta principal não seja a pregação do Evangelho. Até porque a gente vai ver, assim como em Mateus a gente vê Jesus ensinando sobre a propagação do Evangelho, em Marcos a gente vê ensinando sobre a propagação do Evangelho, em Lucas a gente também vai ver ele se preocupando com essa pauta, e em João também vai estar inserido essa mesma pauta de pregação. Tá? E o que a gente vê literalmente? Bom, Jesus ele teve com toda a propriedade e pode ser classificado como o primeiro missionário enviado por Deus, como já disse, ele traz uma marca literalmente em si. Tá? E essa marca é demonstrada pelo seu amor, pela sua compaixão, e da mesma forma, tá? Os agentes de missões que somos devemos agir no campo missionário com amor, com compaixão, tá? Literalmente, não dá pra gente fazer missão sem amor, sem compaixão. Tem que fazer, porque senão a gente se acomoda, a gente fica no banco, não quer fazer mais nada, vira aquele crente religioso, beato, que sabe as horas de ir para a igreja, de voltar para a igreja, mas não quer fazer mais nada. Não. Tá? Igreja é literalmente isso, oriundo de eclésia, chamados de dentro para fora, para fazer missão. A gente entra para aprender e sai para pregar. É assim que funciona. Ah, mas tem gente aí que não quer sair não, mas é fácil delegar, né? Misericórdia. Ah, falo mesmo, não quero saber não. Vamos lá. Nos Atos dos Apóstolos nós temos aí então, né, a missão, né, os missionários. Ah, isso aqui é lindo, Filipe e Pedro, duas visões diferentes. Como assim duas visões diferentes? Bom, quando a gente chega dentro do livro de Atos, a história da igreja, literalmente, eles aqui, os primeiros cristãos e líderes, tinham a missão de propagarem, olha só, a salvação a todos os povos. Engraçado isso aqui, sabe por quê? Porque Jesus ele deixou muito claro para o seu colegiado apostólico a importância do evangelho, tá? Não somente para os judeus. Pois é, lembra do episódio da Ciro Fenícia, que está lá catando pães, né? Migalhas de pães que caem da mesa, na declaração que ela usa, na comparação que Jesus faz, dizendo que os pães da mesa são para os filhos, e ela diz para ele com toda a propriedade que assim como os cachorrinhos comem as migalhas, ela estava se colocando nessa situação, porque na verdade era essa a visão que os judeus tinham, literalmente os gentios. Eles não eram merecedores, eram vistos, tratados até como animais de uma certa forma. A visão é clara quando ele chama a atenção de Pedro, mostrando aquele lençol com todo tipo de répteis, de quadrúpedes ali apresentado, e a voz dizendo para ele, mata e come. E ele diz, como é que eu vou comer coisa comum e imunda? Não tem como. E aí o Senhor diz para ele, não chame de comum e imundo aquilo que eu purifiquei. Ou seja, com essa lição, a visão de Pedro, que era central, regional, somente para a nação, né, acaba sendo quebrada, porque o Senhor ali mostra para ele que o Evangelho não é somente para os judeus, é para todos. Né? E quando ele vai até a casa de Cornélio, vê o que acontece na casa de Cornélio, ele traz a notícia dizendo para os seus discípulos, os seus amigos discípulos, né? Dizendo para eles que não podia impedir que a obra fosse feita, uma vez que Deus também escolheu, né, semear as boas novas aos corações dos gentios. Pois é, esse Pedro está tendo essa visão. O Filipe, que é apresentado aqui, ele tem uma visão diferente. Ele até fala sobre o episódio, né, do centurião. Mas veja bem, por que Filipe está tendo uma visão diferente? Porque quando o fogo acirrado das perseguições veio sobre a igreja, o que Filipe fez? Tudo bem, está perseguindo? Ele avançou dentro do campo transcultural, levando a mensagem do Senhor aonde quer que ele fosse. A prova disso é esse centurião aqui com toda a propriedade, é gentil. E Filipe faz questão de orientá-lo, ensiná-lo, literalmente até batizá-lo. O eunuco, né, para ser mais exato. Bom, chamei de centurião, né? Pois é. Então, automaticamente, percebe-se aqui essas duas visões muito importantes
que devem ser pautadas e mostradas a diferença entre elas. No 3 aqui, ele coloca nos Atos dos Apóstolos, tá? Os missionários Paulo e Barnabé. Bom, nós temos aqui dois outros elementos que também vão ter um probleminha no campo missionário. Mas independente disso, eu vejo aqui um Paulo que, como já foi visto em lições anteriores, ele se dispõe a ir aonde Jesus não foi anunciado. E por conta do seu trabalho missionário, da sua visão missionária, da sua vocação missionária, ele não só vai, como ele anuncia e ele funda a igreja nessas regiões. Barnabé esteve um tempo com ele, até que depois se separaram, né? Mas independente disso, ou seja, quando se separam, Paulo continua dando evasão à sua chamada e Barnabé também vai dar evasão à sua obra missionária. O que eu aprendo aqui? Nem sempre você vai estar junto o tempo todo, vai chegar uma hora de se separar. Porque Paulo tinha uma visão, a visão de Paulo era ir pregar, ensinar e voltar para visitar essas igrejas. Barnabé já não pensava dessa forma. Barnabé já tinha aquele campo de missões o tempo todo, não precisava voltar. Então, essa diferença entre Paulo e Barnabé vai acabar gerando um choque. Porque, claro, Paulo é aquele missionário preocupado e quer saber como é que está o funcionamento do seu trabalho realizado no campo missionário. Diferente de Barnabé, que não está preocupado com isso, ele só está preocupado em levar as mensagens. Claro, existem esses dois tipos de missionário. Existe aquele que quer fazer o trabalho, mas quer ver o resultado literalmente crescendo. E existe aquele que só quer fazer o trabalho. Bom, não está errado, não está errado, tá? Mas a gente também precisa, obviamente, ter um suporte para dar a esses missionários. E a gente vê isso nas cartas com muita propriedade, Paulo enviando seus pupilos e dando suporte. Paulo dando suporte para a igreja. A gente vê isso com muita propriedade. Paulo preocupado, redigindo cartas, dando suporte, orando, tá? Para que a igreja literalmente se fortalecesse. Isso aqui é que está a diferença, tá? Eu, como missionário, preciso ter essa visão, essa percepção, essa concepção, tá? De levar a mensagem, mas também me preocupar em dar assistência e suporte. Porque, pastor, nossos missionários, principalmente voltando para essa questão do suporte, precisam, tá, das nossas orações, das nossas contribuições, do nosso desempenho, pois para eles que em campo estão, quando nós estamos aqui dando esse suporte, eles se tornam cada vez mais aguerridos, mais fortes, mais empenhados e querem continuar fazendo, porque tem um suporte. Então é muito importante esse suporte, ok? Bom, não preciso nem falar mais nada, a gente vai para o 3 aqui, tópico de número 3. A missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Agora sim. A gente vê aqui, né? O título é clássico, né? Missões transculturais no Novo Testamento. Falamos dos evangelhos já, mencionamos aqui que missões está de Gênesis a Apocalipse. Mas aqui nós temos, né, uma prova que o autor coloca para a gente, dizendo que a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Ele fala das cartas paulinas, né? Coloca aqui até para gente as cartas aos Romanos, aos Efésios, cartas a Timóteo e a Tito. Temos mais. Temos também duas cartas redigidas aos crentes de Corinto. Na primeira carta, uma reclamação chega ao seu conhecimento, mas na segunda, ele redige uma carta de orientação e de ensinamento. Pois temos pautas sobre o cuidado e o ensino para com essas duas igrejas? Claro que temos, né? Paulo, ele redige uma carta de orientação, tá? De ensino, literalmente, e de preocupação para aqueles crentes conservarem a fé diante das adversidades e não perdessem o foco jamais. Isso vê-se tanto dentro da primeira quanto da segunda carta de Paulo aos crentes de Corinto. Tá? Na carta aos Romanos, que é a primeira dele, tem uma preocupação muito forte que é o fator restauração. Paulo, ele coloca sobre, literalmente,
né, o seu registro, essa pauta de preocupação. Ele diz que a carta de Paulo aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. Sim, na carta de Paulo, a questão do pecado é uma coisa avassaladora. E por conta desse pecado horrível, ou desses atos horríveis pecaminosos, é que a pauta do Evangelho da salvação precisa ser priorizada. Ok? Bom, aos Efésios ele faz uma viagem, né, sendo conduzida na inspiração a trazer um laço, né, de união para essa igreja, mostrando uma única fé, um único Deus, né, literalmente, e mostrando que o projeto de seleção de Deus começou antes mesmo da fundação, né, do mundo físico, literalmente. Bom, aí ele coloca aqui as cartas a Timóteo e Tito, lembrando que esses dois elementos citados aqui são pupilos de Paulo, são discípulos de Paulo, que estão sendo enviados para darem continuidade ao trabalho que Paulo começou. Olha que coisa tremenda, né? E isso aqui, como eu já disse, a gente vê ele não só enviando, mas dando suporte, tanto para Timóteo quanto para Tito. Paulo envia, mas dá suporte, dá assistência, mostra-se preocupado. Pois é, isso é muito importante. Bom, nas cartas gerais, temos muitas outras, né? Você pode procurar ainda, tem muito mais coisa para a gente falar aqui dentro, mas eu vou ser sucinto no que ele está colocando aqui. Nas cartas gerais, ele coloca aqui, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, tá? Como, por exemplo, a carta aos Hebreus, ele cita aqui, falando sobre que a mesma demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando que a nova aliança é melhor. Bom, então vê-se realmente essa pauta centrada, tá, dentro da carta aos Hebreus. Pois é. Bom, ele coloca aqui ainda, a qual uma vez aceita a missão de Deus nos levará para o centro da vontade de Deus. A visão da carta aos Hebreus é justamente essa, né? Mostrar que ao obedecermos, ao entrarmos literalmente no centro da vontade de Deus, seremos abençoados. Essa é uma pauta. Só que ele está redigindo para judeus que estão fora, literalmente, tá? Está escrevendo para judeus que estavam fora e precisavam ouvir a mensagem. Então é uma carta veiculada aos judeus. Ok? Temos aí a carta de Tiago também, ele faz um comentário sobre a mesma, dizendo que a mesma possui o evangelho de sabedoria, aliás, uma mensagem de sabedoria para se viver o evangelho de Cristo, tá? Na carta de Pedro, ele coloca aqui a mesma assegura a nossa posição como povo de Deus. E é claro, se assegura a nossa posição como povo de Deus, eu poderia até alocar para vocês aqui, até posso, né? Nas duas, na primeira e na segunda, até posso alocar que na primeira a pauta principal é o fator santificação, né? Precisamos nos santificar. Temos aí a pauta da eleição, com toda a propriedade, somos até considerados como pedras vivas, né? Literalmente do Senhor. Mas a pauta é o fator santidade, pois é. E o conhecimento que a gente pode adquirir através dos ensinamentos desse apóstolo, através da sua carta, para darmos continuidade à obra missionária. Isso é muito importante assegurar, né? As cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor. Está escrito na carta, a gente vê isso. Disse para vocês que tem muito mais coisa aí, dá para cavar muito mais ainda. Mas eu estou indo de acordo com o que ele está dizendo aqui, né, para tornar o assunto mais sucinto. E finalmente chega aí o livro de Apocalipse, que é o terceiro ponto. Tá? Ele diz que o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Sim, o livro de Apocalipse chega a essa conclusão de fato. Dentro do livro de Apocalipse, mais uma vez, a gente pontua aqui as 7 igrejas alocadas na mesma região, até já falei sobre isso, né? Citei isso aqui já, com toda a propriedade, e as mesmas igrejas são vistas dentro desse contexto como igrejas missionárias no seu tempo. É claro que existe uma linha escatológica, uma visão escatológica que vai pontuar aqui essas igrejas como igrejas existentes através dos séculos. Bom, isso aí é um ponto teológico. Na verdade,
o que a gente aprende com essas igrejas aqui é sobre o comportamento. Dentre as sedes apresentadas, né, a igreja que representa literalmente o fervor missionário com toda a propriedade é a igreja de Filadélfia. Filadélfia, amor fraternal, a igreja fervorosa, a igreja do primeiro amor, a igreja que em meio às adversidades, em meio às perseguições, em meio aos ventos e tormentas, continuou firme, continuou na posição, continuou guardando a palavra do Senhor, continuou conservando os ensinamentos do Senhor. Pois é, estamos praticamente vivendo um tempo igual à igreja de Filadélfia, um tempo acirrado, um tempo onde as coisas se avolumam, do pecado se avoluma, onde o frenesi da humanidade pecadora acaba se tornando uma pauta de perigo, mas independente disso, assim como a igreja de Filadélfia manteve-se firme, vamos nos manter firmes, ok? Pois é, essa igreja aponta para mim, tipifica com toda a propriedade a igreja que vai ser arrebatada. Diferente da igreja de Laodiceia, igreja morna, igreja que concorda, igreja que aceita, igreja que abre mão, igreja que coloca lá a sua pauta. Estamos juntos, estamos aceitando todo mundo. Tá igual a igreja de Constantino, pode entrar todo mundo, pode vir para cá geral, pode continuar com as suas práticas, não tem problema não, mas a igreja de Filadélfia não. Filadélfia dessa prática pecaminosa fica lá fora. Não, aqui dentro não. Aqui dentro tem pureza, aqui dentro tem santidade, aqui dentro tem graça, aqui dentro tem amor, aqui dentro tem Deus. Deus está aqui. Deus está aqui. Ok? Somente a igreja que concorda, que aceita, que vai na onda, vai na vibe. Filadélfia é morna. O que o senhor diz? Vai ser vomitado. Ok? Para fora. Estou batendo e ninguém abre. Não tem problema não. Não tem problema não. Ok? Maravilha. Bom, e aí a gente chega na conclusão, tá? Qual é o objetivo dessa lição, pastor? O objetivo dessa lição é mostrar literalmente a pauta, né, que dá título à lição, né? Missão transcultural no Novo Testamento. Então, com toda a propriedade, vimos aqui que de Gênesis a Apocalipse, o tema central da Bíblia é literalmente Jesus Cristo, tá? E o fator missões está inserido literalmente, porque se Jesus está, missões está. E aí, quando a gente chega dentro do Novo Testamento, os 4 evangelhos biografam Jesus Cristo, apresentam Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como libertador, literalmente. Pauta principal aqui do seu trabalho aponta para a igreja como escolhida missionária a dar continuidade à sua obra. Chegando então ao livro de Atos, percebe aqui os atos da igreja, a história da igreja, aonde os apóstolos, os discípulos, os servos, os irmãos estão alcunhados aqui a uma mensagem que está entrando, trazendo vidas para o reino com toda a propriedade. Eu costumo até dizer que o 29º capítulo ainda está sendo escrito com toda a propriedade. Atos da igreja, fazemos parte disso. A história da igreja continua. Pois é, e aí automaticamente chega aí as cartas paulinas, como já foi apresentado, um Paulo colocando em evidência o Cristo que liberta, o Cristo que salva, o Evangelho que é poder, né? O Evangelho que restaura, enfim. E aí, nas epístolas gerais, com toda a propriedade, Jesus é visto literalmente, tá? No livro de Apocalipse, Jesus é apresentado como aquele que virá, breve virá, com certeza. E a mensagem continua, e que Deus abençoe a todos e até a próxima. Beijo no coração de vocês. Amém.